Ela chegou, a tão aguardada vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Veio na noite desta terça-feira e de virada, Santos 2, Juventude 1. Fala, rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, analisando a vitória do Santos sobre o Juventude lá em Caxias do Sul, na fria Caxias do Sul por 2-1, jogo cheio de alternâncias, cheio de mudanças, mas que no final das contas terminou com o Santos somando 3 pontos fora de casa, nesta pequena turnê fora da Vila Belmiro, 2 jogos fora, 2 jogos longe de casa, né? Uma vitória e um empate, 4 pontos somados, o time dá uma respirada na tabela do Campeonato Brasileiro. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça a Isatec um pouco mais também pelas redes sociais. Está chegando agora aqui no Canal 10, peço para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante para o nosso trabalho ser reconhecido, e se quiser, torne-se membro do canal. Muito bem, meus caros, o Santos entrou em campo com um time cheio de mudanças, com o Auro na lateral direita, com o Felipe Jonathan na esquerda, com a dupla de zaga formada por Maicon e Bauerman, e o João Paulo no gol na defesa. Logo, o Maicon sentiu uma lesão muscular, teve que sair, entrou o Velasquez, que já eu vou falar sobre ele. O meio de campo teve o Fernandes, o Zanocelo, ele tirou o Sandri, ele desmontou o sistema com 3 volantes, o que eu continuo achando um erro. O Johan Júlio, o Lucas Braga e lá na frente o Ricardo Goulart e o Juan Seco. O tal do 4-2-4 que ele tanto ama e que não funciona, que prejudica sempre um dos dois que jogam enfiados, né? Nem o Ricardo Goulart, nem o Juan Seco conseguiram jogar bem. Aliás, eu acho que não é nem questão do jogador escolhido, realmente o sistema prejudica a todos eles, prejudica o Marcos Leonardo, prejudica o Ricardo Goulart, prejudica o Juan Seco, até o Angulo. Mas o Bustos gosta desse sistema de jogo. E aí, o que aconteceu? Né? O Santos até estava melhor que o Juventude, ao meu ver. O Juventude quase que não ia ao ataque, mas numa hora lá foi, né? O Felipe Jonathan deu espaço para o cruzamento, e o tal do Ricardo Bueno, como faz gol, né? No Santos de cabeça. Aliás, como o Santos toma gol de cabeça em cima do Velasquez. Não sei se estava frio ainda, não conseguiu subir, mas ele entrou sozinho pelo meio da área do Santos e fez 1-0. E o jogo tinha a cara de que ia necessitar de muito mais empenho do Santos, até do Bustos na parte tática e de alguns jogadores, que caminhava para o final da primeira etapa, como do Yuri, aquele que jogou por aqui, deu uma força e deu uma cacetada no Johan Júlio, deu uma entrada por cima com a sola no tornozelo do jogador do Santos e foi expulso. E aí no segundo tempo a coisa mudou de figura. O Bustos fez o certo ao tirar o Auro, porque ele já tinha cartão amarelo, colocou o Lucas Braga na direita e colocou o Bruno Oliveira na equipe. O Bruno, ele enxergou muitas oportunidades, ele colocou várias bolas para os seus companheiros chegarem mais perto do gol. Então eu não sei mais o que esse rapaz precisa fazer para ter uma chance de começar uma partida em definitivo. O Santos não tem um jogador hoje com essa característica, né? Alguém que pise na bola, que encontre um passe dessa forma. Então eu acho que ele jogou 45 minutos, foi bem, e acho que merece uma oportunidade depois, começando a partida. Enfim, e foi um Santos que teve, né, no segundo tempo, com essa mudança, uma postura diferente, porque o próprio Juventude resolveu só se defender. O Santos teve no final do jogo 66% de posse de bola contra 34% do Juventude, nos chutes a gol foi 18-10 e nos certos 9-1. Então o Santos foi amplamente superior nos números, o que não poderia ser diferente, afinal de contas o adversário tinha um jogador a menos. O que me preocupava era que o Santos insistia em bola aérea. Aliás, o fato de não ter um meio campo consistente e um armador,
por exemplo, eu queria muito ver os 3 volantes mais o Bruno, para ver se esse time conseguia coordenar as jogadas de outra forma. Me parece que essa ideia fixa do Bustos de jogar com os dois lá na frente ou tal e não usar o Bruno faz com que a equipe coloque muita bola na área. O time cruza demais, né, bola na área. E às vezes isso não é producente. Até por curiosidade, quis o destino que numa bola em que o Felipe Jonathan brigou muito, né, ele brigou muito para recuperar, sofreu uma falta, a bola foi cruzada na área, o Zanocelo chegou, mas quem desviou foi o Bauerman, e eu não comemorei, eu fiquei esperando o VAR, e olhava e tal, eu só comemorei quando a bola estava no meio do campo, e o Juventude deu a saída, aí eu comemorei. Então o Santos empatou ali com o Bauerman de cabeça, aliás um gol merecido porque o Bauerman vem jogando muita bola. Para quem desconfiava do Bauerman quando ele foi contratado, ele está muito bem no Santos, né? E fez ali o gol importante de empate. Claro que o Juventude, meus caros, ia só buscar depois a defesa, ia tentar ficar lá atrás e buscar o contra-ataque, isso antes do gol. Depois do gol ele tentou sair e o Santos já tem espaço, né? Como teve. E aí o Bustos botou o Ângelo, o Brian Angulo e o Marcos Leonardo, né? Mexeu no time. O Angulo não contribuiu muito para o resultado, mas os dois meninos contribuíram de forma pontual e extremamente necessária para a vitória. O Ângelo que puxou o contra-ataque e meteu a bola para o Marcos Leonardo, que não precisa de muito não. Uma bola para ele, pôs na frente, chutou no canto do goleiro, 2-1, o Santos virou. O Marcos Leonardo fez 4 gols no domingo, deu uma assistência, hoje fez mais um. Ele é um jogador primoroso para marcar, impressionante a capacidade que ele tem. E quando você tem um jogador desse, você precisa criar sempre alternativas para que ele seja abastecido, né? Ângelo, Bruno, quem quer que seja o Juan, o time tem que jogar em função dele. Precisa jogar em função dele. É o tipo de jogador que precisa ter liberdade. Eu até suponho que lá na frente, talvez eu possa aceitar melhor a ideia de desfazer os 3 volantes, se eu vir um dia uma tentativa com Bruno, Batistão, Ângelo e o Marcos Leonardo. Poderia haver num 4-2-3-1, né? E não nesse 4-2-4 que o Bustos coloca toda hora. E o Marcos Leonardo, sendo abastecido, ele vai balançar a rede. E ele fez isso. O Santos virou. Depois teve uma outra chegada, mas mais administrou o resultado, porque o Juventude não tinha lá muita força. Ainda assim, teve algumas chegadas. Teve um lance no final que eu falei, meu Deus do céu, no último lance, aquele escanteio que o Santos deu, falei, caramba, vai acontecer alguma coisa, meu Deus do céu. E aí quase que o VAR interfere, né? Foram lá ver a mão do Velasquez, também vou te contar atrás de vez em quando, né? Mas ele estava com o braço recolhido e tal, então a arbitragem não deu pênalti e o Santos venceu fora de casa. Um certo sufoco, um pouquinho de apreensão, mas tinha a obrigação da vitória, porque o Juventude é um time muito fraco, é candidatíssimo, sério ou sério candidato ao rebaixamento. É um time que vai deixar ponto para quase todo mundo. Enfim, imagino que se não tiver lá uma mudança radical no Juventude, esse time vai estar na Série B no ano que vem. E o Santos fez a obrigação dele. Foi lá e ganhou fora de casa, pode emendar, se ganhar do Bragantino no sábado, 7 pontos em 3 jogos, né? Engraçado como muda, né? Antes eram 3 pontos em 15 disputados e tal. Agora, se ganhar do Bragantino, serão 7 pontos em 3 jogos. E precisa, porque a tabela do campeonato, que vai ter os jogos na quarta, vai ter jogo na quinta. Estou aqui olhando a tabela. O Santos, com a vitória, foi a 17 pontos, deu uma bela subida na tabela, está no G6, mas tem os outros jogos da rodada, né? Abriu uma vantagem razoável para o próprio Juventude, que tem 10, enfim. Vamos ver, deixa eu ver até a rodada aqui, quem que vai jogar? Bragantino e Curitiba. O Santos ultrapassou os dois, né? Aqui o melhor seria um empate. Ceará e Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro está atrás do Santos com 17, o Ceará tem 14. Aqui seria melhor o Ceará vencer. Flamengo e Cuiabá, que clássico dos desesperados, hein? Cuiabá com 2. Será que o Pirani estreia? Pirani estrear metendo um gol no Flamengo, hein? Já pensou? Goiás e Internacional. O Inter está em quarto, o Goiás está lá embaixo, em 14º. Tem Atlético Paranaense e Corinthians, Botafogo de São Paulo. Na quinta-feira, feriado, 4 da tarde. O Palmeiras pega o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tem 13 pontos e tem Avaí e Fortaleza também na rodada. O Avaí que vem de vitória fora de casa contra o Botafogo. É aquele chamado perde-ganha do Campeonato Brasileiro. Então, a pontuação, por enquanto, ainda está muito apertada, 12 rodadas do campeonato, todo mundo muito junto, mas era importante que o Santos vencesse, que o Santos melhorasse o seu saldo de gol, o seu número de vitórias. Eu falei isso aqui no pré-jogo. Vitória é critério de desempate, né? Não dá para ficar só empatando. E claro, vem a tranquilidade para a sequência que depois do Bragantino, sábado na Vila, tem os 2 clássicos contra o Corinthians semana que vem. Primeiro na Copa do Brasil, no meio de semana, e no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Para o próximo jogo, me parece que o Maddson não vai ter condição e o Auro tomou o 3º cartão amarelo. Será que ele vai botar o Lucas Braga numa linha de 4? O Maicon, lesão muscular, certamente não vai jogar. Ele vai ter a volta do Lucas Pires. Não sei o que o Bustos vai fazer, né? Se ele vai improvisar o Balieiro ali na lateral direita, se ele vai manter o Lucas Braga, enfim. Ele precisa pensar aí na equipe direitinho que vai enfrentar o Bragantino, que terá vindo já desse jogo contra o Curitiba, para quem sabe chegar aos 20 pontos na tabela do campeonato e dar realmente uma respirada para ir tranquilo para estas partidas contra a equipe do Corinthians. Só para a gente finalizar o nosso vídeo, queria destacar aqui, além do Bruno, que fez uma boa partida, achei que o Zanocelo, enquanto esteve em campo, foi bem. O Juan tentou alguma coisa, mas ele, eu acho, prejudicado por esse sistema em que joga junto com o Goulart ou com outro jogador qualquer. Achei a partida do Bauerman excelente, o Felipe Jonathan deu conta do recado. O Júlio foi muito bem. O Júlio foi muito bem no jogo, defensivamente, ajudando a marcação, tentando chegar no ataque. Aquele é baixinho, né? Teve bola que passou na frente dele, mas ele se apresentou dentro da área com um pouquinho mais de sorte. Poderia ter feito algum gol, poderia ter ajudado. E os 3 que entraram no segundo tempo, né? O Bruno, pela capacidade de criar, de organizar. O Ângelo, que pegou pouco na bola, mas quando pegou foi decisivo, assim como o Marcos Leonardo. Ele pega na bola, ele além de arrumar muita dor de cabeça para a zaga adversária, ele bota a bola para dentro. Ele faz gol e isso é importantíssimo. Então, o Santos venceu, finalmente fora de casa no Campeonato Brasileiro, está reabilitado depois de não sei quantas partidas sem ganhar, pega Bragantino na próxima rodada, pega o Corinthians na 14ª rodada, no sábado, dia 25, 7 da noite, e aí depois tem o Flamengo. Esse jogo era sábado, dia 2, mudou para domingo, dia 3 de julho, a partir das 4 da tarde, na Arena Barueri, com interesse da televisão. Então, Arena Barueri, no domingo, 4 da tarde. Antes dessa partida tem o jogo da Copa Sul-Americana contra a equipe do Táchira. E aí depois, no outro final de semana, no dia 10 de julho, o Santos joga novamente em casa, dessa vez contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão, tá certo? E só no dia 17 sai para enfrentar o Avaí lá na Ressacada. Então é isso. O Santos ganhou, vamos passar aí este resto de semana com o feriado, inclusive nesta quinta-feira, mais tranquilos, porque o resultado veio, tranquilidade para o Bustos dar sequência no trabalho dele, repensar as escalações, né? Apesar da vitória, eu continuo não concordando com algumas coisas que ele faz, mas é inegável que o trabalho hoje é muito superior ao de tempos anteriores, né? O Santos é um time competitivo e hoje fez valer a superioridade de ter um jogador em campo a mais, né? Na verdade, quem tinha um a menos era o Juventude, e conseguiu este importante resultado que foi ganhar lá em Caxias do Sul, tá certo?
Meus caros, nesta quarta-feira eu volto dentro do Esporte em Destaque, na Boc News TV, com os lances, se possível, coletiva do Bustos. Vamos lá trocar ideia a respeito um pouco mais deste resultado importante do Santos no Brasileirão, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.